Fala, meus amigos, vocês estão bem? Eu já sou meio feio, né? Aí sem óculos eu fico mais feio ainda, mas hoje eu esqueci meus óculos, mas vamos dar aula assim mesmo, não tem problema não. Até isso é importante para você entender. Às vezes você não está nas melhores condições do mundo para fazer alguma coisa, mas se você tem que fazer, você faça com aquilo que você pode fazer, tá bom? Então hoje eu tô aqui, já almocei, tô aqui agora gravando essa aula aqui, Normas da Corregedoria, terceira aula para o concurso de oficial de justiça. Tomando a minha coquinha aqui, e vamos falar aqui então do artigo 436 das normas da corregedoria. Eu já fiz aqui algumas anotações, alguns grifos aqui, tá passando umas maritacas aqui também, mas olha só. Citação no processo comum. O termo aqui para você remete? Processo comum, entenda lá do processo penal, tá bom? Então a citação aqui no processo penal. Lembre-se, né, que a citação é um ato processual pelo qual o réu é chamado ao processo para que tome conhecimento do processo e para que apresente a sua defesa. Tá? Então aqui coisas básicas, né? Então na precatória e no mandado de citação, expedidos para que o réu seja citado e apresente resposta à acusação. Então, claro, resposta à acusação é um termo do processo penal. Na forma do artigo 396 do Código de Processo Penal, vão constar as seguintes advertências, onde no mandado de citação e na carta precatória que vai ser feita a citação. Mandado se o cara está na cidade, precatória se ele estiver fora, né? O que vai constar ali no mandado? Vão constar ali algumas advertências. Primeiro, a defesa escrita deverá ser realizada por advogado, na qual poderão ser arguidas preliminares, invocadas todas as razões de defesa, oferecidos documentos, justificações, como está lá no CPP, especificações de provas, etc. Então isso aqui é a cópia do Código de Processo Penal, apenas para você se lembrar que a defesa escrita no processo penal, a resposta à acusação, deve ser apresentada por advogado. Outra coisa, e aqui poderia estar a pergunta do seu concurso. O que é? É dever do oficial de justiça perguntar ao acusado se o mesmo possui defensor constituído, certificando-se nos autos. Então é um dever do oficial de justiça dizer o seguinte: ó, escuta aqui, você está bem aí, tal, estou vindo aqui fazer sua citação de tal processo. Você já tem advogado? Defensor constituído é um defensor contratado. Você já tem um advogado? Professor, mas é um negócio estranho. Como que o cara está começando o processo agora e ele já vai ter advogado? Porque às vezes ele já tem um advogado desde a fase do inquérito policial, tá bom? Então, mas é dever do oficial de justiça perguntar se o acusado tem defensor constituído, certificando-se nos autos. Defensor constituído é isso, é o defensor contratado por ele, tá? E aí veja só, caso ele possua, ok, o oficial de justiça vai simplesmente certificar, olha, fiz a citação do fulano de tal e ele disse que tem defensor, acabou. E se ele não possuir advogado? É o que está no inciso terceiro e também por isso que eu vou colocar em verde, porque isso poderia estar também na sua prova. Se ele não possuir advogado, ele vai ser indagado se deseja a imediata atuação da defensoria pública. Então, se o réu, a pessoa que está sendo licitada, disser que não tem advogado, você vai, como oficial de justiça, perguntar para ele, tá bom, mas você quer a imediata atuação da defensoria pública? Então, aí é o ponto, né? Cujo endereço deverá lhe ser fornecido, bem como orientado de que a mesma deverá ser procurada pessoalmente ou por familiar. A mesma que é a defensoria pública, tá? Por favor, tá? Que a defensoria pública deverá ser procurada pessoalmente ou por familiar, possibilitando a indicação de testemunhas, sendo essa sua vontade, independentemente da fluência do prazo de 10 dias. Que prazo de 10 dias é esse, professor? Aquele prazo de 10 dias para apresentar a defesa, tá? Deverá ser aberta a vista à defensoria para os fins acima mencionados. Que fins? Para apresentação da defesa em nome do acusado, ficando a mesma nomeada para todos os atos do processo. Então, pontos importantes aqui. Você, oficial de justiça, foi lá procurar o réu. Pergunta para o réu se ele tem advogado constituída. Tenho. Acabou. Beleza, só faz uma certidão. Certifico e dou fé de que eu fui fazer a citação do réu e ele disse que tem advogado. Acabou. Não tem advogado. Aí você, como oficial de justiça, vai perguntar: você quer que a defensoria atue em seu favor? Se o cara já quiser, o que vai ser feito? Ele vai ser orientado para procurar a defensoria. Tão simples quanto isso, tá bom? 436, havendo possibilidade de equipamentos eletrônicos e de funcionários aptos a operá-los, tanto nas dependências dos fóruns do Estado como nas unidades prisionais, então tanto nos fóruns quanto nas prisões, se houver disponibilidade de equipamentos, a citação e intimação do réu preso vão ser feitas por videoconferência, tá? Então isso é um negócio interessante, porque isso facilita muito o trabalho do oficial de justiça de ter que ir até o presídio. Às vezes, em muitos casos, né, principalmente no interior,
as unidades prisionais ficam muito distantes do centro da cidade, ficam longe do fórum, e muitas vezes os oficiais de justiça tinham que ir a pé, ou de bicicleta, ou de moto, ou de carro, de Uber, seja lá o que for, para as unidades prisionais. Perdia-se um tempo danado. Hoje o que pode ser feito? Pode ser feita a citação e a intimação do réu preso por videoconferência, claro, se houver disponibilidade de equipamentos. Tá? Na citação e intimação por videoconferência, deverão ser rigorosamente observadas as formalidades previstas no Código de Processo Penal. Que formalidades? Por exemplo, a questão de, por exemplo, você perguntar para o réu se ele tem defensor, basicamente o que está aqui no artigo 436, tá bom? Então, basicamente isso. Então, vou seguir tudo o que tem que ser seguido no Código de Processo Penal, tá bom? E também, claro, o que estiver previsto nas normas de serviço da Corregedoria. Beleza, sem nenhum problema, o parágrafo 2º está revogado, então só fica aqui como parágrafo único isso aqui. Então, pontos importantes: perguntar. Você está sendo citado no processo penal. Escuta aqui, você tem advogado constituído? Tenho. Beleza, certificou. Não tem? Opa, se não tem, a minha pergunta é, você quer que a Defensoria Pública atue em seu favor? Se você quiser, você já fica orientado aqui a você ou a sua família irem até a Defensoria, estou te dando aqui o endereço, etc. A Defensoria não precisa nem esperar correr o prazo de 10 dias para apresentação de resposta, a Defensoria Pública fica de imediato ali nomeada para atuar nesse processo, tá bom? Pode ser feita, então, a citação, intimação por videoconferência, se tiver disponibilidade tanto no fórum quanto na cadeia, nas unidades prisionais, tá bom? Aqui a gente vai falar das intimações. Quando não for possível o cumprimento remoto, ou seja, o cumprimento à distância, as intimações de indiciado, réu ou condenado preso que deva tomar conhecimento de qualquer ato processual, inclusive de sentença, serão feitas por oficial de justiça diretamente no estabelecimento onde custodiado, onde ele esteja preso, tá? E aqui é o ponto: dispensada a requisição para formalização de tais atos em juízo. Qual é o ponto aqui, né? Então veja só, quando o preso ele vai sair da cadeia, ele precisa ser requisitado, tá? Então ele vai ser levado para uma audiência, precisa ser feita uma requisição. Só que as normas da Corregedoria estão trazendo uma informação importante. Quando eu for fazer uma intimação e eu não consiga fazer essa intimação por meio remoto, ou seja, à distância, do jeito que está aqui, por videoconferência, por exemplo, o que vai ser feito? Vai ser feita a intimação diretamente no estabelecimento em que a pessoa esteja presa e não precisa de requisição. A requisição aqui é uma formalidade que é feita para todas as outras coisas. Mas como eu estou apenas intimando o réu de alguma coisa, o condenado de alguma coisa, eu simplesmente vou até, como oficial de justiça, vou até a cadeia, o estabelecimento prisional onde ele esteja preso e me apresento lá, olha, sou oficial de justiça, vim aqui entregar uma intimação. Então não precisa nem fazer a requisição, tá bom? Então essa é a informação importante aqui pra gente. O oficial de justiça levará o impresso contendo o termo de recurso e de renúncia ao direito de recorrer e consultará o réu sobre a sua intenção. Então olha só, colhendo a assinatura no espaço próprio, ou seja, o réu vai assinar, na sequência preencherá por completo o termo correspondente à opção do sentenciado e inutilizará parcela do formulário rechaçado pelo acusado. Rechaçado como que eu faço? Rejeitado, né? Pelo acusado. Então, qual é o passo a passo aqui? O oficial de justiça leva um papel um impresso com ou contendo ali duas possibilidades ao réu. Ou ele quer recorrer ou ele não recorrerá, que é o que a gente chama de renúncia ao recurso, tá? Então, qual é o ponto? O oficial de justiça vai levar nas mãos ali um impresso contendo termo de recurso e o termo de renúncia ao direito de recorrer. Qual é o ponto, né? Fulano de tal, tô vindo aqui entregar a sua sentença, tá bom? Só que é o seguinte, eu preciso saber de você agora se você quer ou não quer recorrer. E aí, se você quiser recorrer, pego a assinatura do réu aqui na parte em que ele quer recorrer e a parte em que ele está renunciando ao direito de recorrer, aí eu vou inutilizar. Essa é a ideia. Então tem um papel, certo? Nesse papel eu vou ter ali as duas possibilidades. Se ele assinar que quer recorrer, eu inutilizo a parte de
que ele não quer recorrer. Se for o contrário, se ele não quer recorrer, assina ali e a parte que quer recorrer eu inutilizo, tá? Então, inutilizo a parcela do formulário rejeitado pelo acusado. Então, se ele quiser recorrer, eu inutilizo a que ele não quer. Se ele não quer, eu inutilizo a que ele quer, tá bom? Se o réu não souber escrever, aqui está um ponto interessante também, será colhida sua impressão digital e assinará arrogo a pedido, então, a pedido, arrogo é isso, né? A pedido, uma terceira pessoa, além de duas testemunhas. Então o cara não sabe assinar. Então, analfabeto. Assinatura, arrogo de terceira pessoa, mais duas testemunhas, tá? Então esse é o ponto. Então, você, oficial de justiça, foi lá fazer uma intimação, o cara não sabe escrever, né? Ele é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada. Ok, então vamos fazer o seguinte, ó. Tô falando aqui pra você, você quer recorrer, você não quer recorrer, assina aqui, a não ser assinar. Então tá bom, vou chamar uma pessoa, a pessoa vai lá, claro, alguém ali do próprio estabelecimento prisional, assina em nome dele. Ele bate lá digital e na frente vai estar escrito assim, arrogo, e vai ter a assinatura de outra pessoa, ou seja, a pedido de outra pessoa, né? E além disso, duas testemunhas, além dessa terceira pessoa. Então vão ter ali 3 assinaturas. A assinatura da pessoa que assinou pela pessoa analfabeta, pelo preso, e mais 2 testemunhas, tá bom? Os réus que estiverem internados em estabelecimentos situados fora da comarca, claro, precatória, né? Não tem muito segredo, isso sempre que alguém está fora é precatória, tá? Comparecendo o réu ou apenado em audiência, então comparecendo em audiência, vai valer aquela regra que a gente já viu, que a falta ou a nulidade da citação é suprida pelo comparecimento do acusado. A mesma coisa aqui, ele precisa ser intimado e ele tá lá no fórum, alguém avisa, né? Tem um fofoqueiro sempre que diz, ó, fulano de tal tá aqui no fórum. Opa, se ele tá aqui no fórum, então ele tá aqui na audiência, tá aqui na audiência. Então, comparecendo o réu apenado em audiência, as intimações serão realizadas na própria audiência. Então, ó, escuta aqui, o senhor tá bem? Tudo bem? Então o senhor tá aqui para audiência? Vou aproveitar o ensejo e vou intimar o senhor aqui, tá bom? Essa é a ideia. Os mandados de intimação de vítimas ou testemunhas, quando estas derem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, serão elaborados em separado e individualizados. Então veja só, a gente está falando aqui de intimação de vítimas ou intimação de testemunhas que se sentem ameaçadas. Então o mandado vai ser feito ali de modo separado, individualizado. Isso é um ponto importante, tá? Então você não tem uma indicação em conjunto. Tá? Então esse é um ponto importante. Também é uma informação relevante. E o mais relevante é o próximo agora. Uma vez cumpridos, apenas serão juntadas aos autos as certidões do oficial de justiça. Então a certidão dizendo que encontrou ou que não encontrou a vítima, dizendo que encontrou ou não encontrou a testemunha. Por quê? Porque essas pessoas podem sentir medo, né? E aí qual é o ponto? Nelas não consignados os endereços e dados das pessoas procuradas. Ou seja, eu vou preservar os endereços da vítima e da testemunha. Então qual é o ponto aqui? Você, oficial de justiça, tem o dever, foi lá, recebeu um mandado para intimar uma vítima, certo? Depois que a vítima assinou lá o mandado, recebeu o mandado, o que você vai fazer? Você vai fazer uma certidão dizendo que você foi até o endereço da vítima, só diz que foi até onde a vítima estava e fez lá a intimação. Perfeito. Mas vai constar em que endereço você foi? Não vai, tá? Então, não sendo consignados, não sendo ali anotados os endereços e dados das pessoas procuradas. Então, esse é um ponto importante. A ofendida aqui é a vítima, né? Então, a ofendida, inclusive, neste ponto aqui, a gente está falando da situação de violência contra a mulher, tá bom? Então, só a título de informação. Então, a ofendida, nos casos de crime contra a mulher, tá? Crimes contra a mulher, deverá ser imediatamente comunicada da decisão que deferir ou indeferir pedido de prisão cautelar, então prisão preventiva, prisão temporária, imposição de medida protetiva de urgência, bem como alteração da natureza da prisão e ingresso e saída do agressor do estabelecimento prisional. Então é aquela coisa, a mulher vítima de um crime vai ser comunicada de tudo. Por quê? Porque esse cara pode estar na rua de novo. Então ela precisa estar saindo na rua sabendo que esse cara também está na rua. Esse é o ponto. Então a mulher vítima de violência doméstica precisa ser avisada sobre tudo o que acontece com o agressor,
seja se ele foi preso, se ele saiu, se foi deferido para ele uma medida protetiva, né? Por quê? Porque se ele descumpre uma medida protetiva também é crime, tá? E aí veja só, neste caso permite-se a intimação da vítima por meio de telefone fixo, celular, WhatsApp ou e-mail, desde que haja anuência, desde que haja concordância da vítima. Anuência é concordância, tá? Desde que haja concordância da vítima no momento da lavratura do boletim de ocorrência ou da apresentação do requerimento, com o fornecimento dos dados necessários, garantindo seu absoluto sigilo. No mesmo ato, a vítima será informada dos canais adequados e disponíveis para a comunicação do descumprimento das medidas. Né? Tem lugar que tem até um aplicativo, né, para você acionar ali. Imagina que existe uma medida protetiva de o cara não se aproximar. O cara se aproximou, a vítima já faz ali a comunicação num aparelho, num aplicativo de celular. Tá? Então essa seria a possibilidade. Tá? Aí, então eu quero que você entenda que para este caso aqui de vítima ofendida, mulher, ela precisa saber todos os passos do seu agressor, seja se ele entrou, se ele saiu da cadeia, se foi concedido medida protetiva, etc. Tá? Outra coisa importante, a vítima pode ser intimada por outros meios, certo? Desde que ela concorde em ser intimada por outros meios, onde? No boletim de ocorrência ou quando ela fizer o requerimento, tá bom? Então, ela precisa, claro, concordar. Tá? Então esse é um ponto importante. Às vezes a vítima não quer ser também incomodada e também não quer incomodar. Às vezes você sabe que em muitos casos, situações de violência doméstica, por vezes as mulheres elas até não denunciam, né? Porque elas não querem incomodar ninguém. É um negócio absurdo, tem que denunciar mesmo, né? Tá? Então esse é o ponto. Tá? Aí um outro ponto aqui, a gente vai falar do plantão judiciário em primeira instância. Então todos os documentos expedidos que devam ser cumpridos por oficial de justiça serão registrados no módulo da central de mandados e devolvidos para o cartório do plantão após o seu cumprimento. Então vai ser feita a carga e vai ser dada a baixa. Então qual é o ponto aqui importante, né? Então tudo que for expedido no plantão vai ser registrado no módulo da central de mandados, tá? Esse é um ponto importante. Ressalvado o prazo diferenciado fixado pelo juiz do feito, os mandados cumpridos que não forem devolvidos no mesmo dia, então mandados que não forem devolvidos no mesmo dia vão ser entregues nas primeiras horas do dia seguinte, tá? Para regularização pelo responsável pelo plantão. Então imagina, aqui a gente está numa situação, citando aqui, que você tem, por exemplo, um plantão num sábado e num domingo. Aí você cumpriu o mandado no sábado, mas não devolveu para o cartório no próprio sábado. Então, no começo do expediente do plantão do domingo, você tem que fazer essa devolução, porque domingo também tem plantão. Essa é a ideia aqui para você. Tá? Aí, veja só, a ideia então é essa. Ó. Retirei e cumpri no sábado, e não devolvi o mandado no mesmo dia, devo devolvê-lo nas primeiras horas do domingo, tá? A título de exemplo, tá? Começando a chover aqui, hein? Tomara que não dê um furacão aqui, né? Mas olha só, então essa é a ideia, tá bom? Então esse é o ponto. Você não conseguiu fazer no dia, beleza. Ninguém vai morrer por isso. Desde que você tenha cumprido, lógico, né? Você está num plantão. Plantão são coisas urgentes. Você cumpriu aquilo, beleza. Não consegui devolver no dia, tá bom. Vai devolver quando? Nas primeiras horas do dia seguinte, tá? Essa é a ideia. O parágrafo 2º diz a mesma coisa. Ó, os mandados cumpridos que não forem devolvidos durante o plantão, então, peguei no domingo, tá? Então agora aqui, pensa no final de semana normal. Então, retirei e cumpri, vou até copiar aqui, ó, para você. Retirei e cumpri no domingo e não devolvi no mesmo dia. Devo devolvê-lo nas primeiras horas da segunda-feira, tá? Esse é o ponto, tá? Funcionário responsável pelo plantão deverá controlar e cobrar documentos pendentes de devolução pelo oficial de justiça. Ok, claro, né? Repassando a informação ao funcionário responsável pelo plantão do dia seguinte, se for o caso, tá? Então, o responsável ali, o chefe do cartório do plantão, ele vai dizer o seguinte, ó, do próximo dia, né? Vai dizer o seguinte, ó, tem um oficial de justiça aí que precisa trazer hoje, no começo do dia, o mandado cumprido. Essa é a ideia, tá? Então, repassando a informação ao funcionário responsável pelo plantão do dia seguinte. Cara, é até intuitivo isso, né? Não cumpriu num dia, faz no outro dia, tá? Esse é o ponto, tá?
Os alvarás de soltura expedidos em véspera de plantão, quando não for possível a confirmação do recebimento pela autoridade destinatária, lembra, né, que o alvará de soltura deve ser comunicado para a unidade, deve ser feito ali o envio do e-mail, deve ser feita a confirmação daquilo e tal. Então, o alvará de soltura expedido na véspera de plantão, por exemplo, na sexta-feira, eles serão encaminhados em 2 vias ao responsável pelo plantão, que passará a recibo e fará o protocolo e anotação na relação de expedientes recebidos. Então você tem uma peculiaridade aqui. Então, por exemplo, pensa numa semana normal, então o alvará de soltura expedido na sexta-feira, véspera do plantão, se eu não conseguir confirmar, e é só nesse caso, se eu não conseguir confirmar, eu passo isso para o plantão, tá? Essa é a ideia. Os alvarás de soltura assinados pelo juiz expedidor serão encaminhados pelo juiz do plantão judiciário à autoridade que os incumbe cumprir. Então, a título de exemplo, né? Então, se não foi possível confirmar o recebimento do alvará de soltura na sexta-feira, véspera de plantão, isso é passado para o plantão, tá? Aí o juiz do plantão manda cumprir, tá? Essa é a ideia. Você poderia ter uma questão na sua prova tratando disso, tá? 1139, os alvarás de soltura serão entregues em 2 vias ao oficial de justiça de plantão, que os encaminhará ao estabelecimento prisional ou ao distrito policial para cumprimento. Então, alvará de soltura, no caso do plantão, entregues em 2 vias ao oficial de justiça de plantão, tá? Os alvarás de soltura que não tenham sido expedidos pelos plantonistas deverão ser relacionados consignando-se tal ocorrência e o nome do oficial de justiça responsável pelo seu encaminhamento. Então, aqui pra gente, o que me parece interessante é esse aqui: os alvarás de soltura serão entregues em 2 vias ao oficial de justiça de plantão, que os encaminhará ao estabelecimento prisional ou ao distrito policial, porque às vezes o cara está preso ainda no distrito policial, né, na delegacia, tá? Para finalizarmos aqui o vídeo, amigos, processo eletrônico. Então a gente vai ver aqui a parte de citações, intimações e notificações. Então veja só, nos processos eletrônicos, as cartas e os mandados de citação vão conter senha. Então, vão conter senha que viabilize o acesso à íntegra dos autos digitais pela internet, tá? Então, é um ponto importante, né? Um ponto relevante aqui. Então você vai fazer ali uma citação e, como é um processo eletrônico, o cara não está sabendo exatamente do que é, né? Então ele vai ter uma senha ali dizendo: olha, você pode ter acesso a esse processo aqui, ó, por este site com esta senha aqui. Não dispondo a lei ou as normas de serviço de modo diverso, a citação, a intimação e a notificação pelo correio serão efetuadas por meio da carta AR digital unipaginada. Então, se não houver uma indicação na lei ou nas normas, então por quê? Porque na lei ou nas normas? Porque existem situações em que a citação tem que ser pessoal, você lembra disso, né? Então, qual é o ponto aqui? Nas outras hipóteses, você faz por uma carta com aviso de recebimento digital unipaginada, tá? É proibido, é vedado, salvo determinação judicial em contrário, o encaminhamento de cópia da petição inicial em papel. Aqui está o ponto, hein? É vedado o encaminhamento de cópia da petição inicial em papel, cabendo ao ofício de justiça, então cabendo à vara, a sua impressão mediante o recolhimento, quando o caso do valor referente ao custo de reprodução da peça processual. Então qual é a regra? Eu vou entregar para a pessoa só o mandado, eu não vou entregar para ela a petição inicial. Só que aí, claro, o parágrafo 3º vem trazer uma exceção. Qual é a exceção? Nos casos que envolvam crimes ou os atos infracionais, que são, entre aspas, os crimes cometidos pelos adolescentes, que a gente chama de atos infracionais análogos aos crimes. Então, para esses casos, ó, processos criminais ou ato infracional, o mandado de citação deverá ser instruído com cópia, respectivamente da denúncia, no caso do processo criminal, ou da representação, se a gente estiver falando do processo de apuração de ato infracional. Então, qual é a regra? A regra é a de que a petição inicial não segue o mandado, a não ser que a pessoa pague por isso. Só que se eu estiver envolvendo processo criminal ou processo de apuração de ato infracional, aí ninguém precisa pagar, porque isso está sendo movido pelo próprio Estado em geral, né? Então não vai ser cobrado nada e o mandado vai ser instruído com a cópia, tá? Então esse é o ponto, eu até fiz a diferenciação aqui para vocês, ó. No cível, em geral, só vai para o destinatário a petição se houver o recolhimento de valores, recolhimento, pagamento ali pelas cópias. No criminal, manda a cópia da denúncia sem pagar. E na apuração de ato infracional, manda a cópia da representação sem pagar. O que é essa representação?
é, entre aspas, a denúncia num processo da infância e da juventude para crianças e adolescentes, para adolescentes no caso, né? Então, essa é a ideia. Então, aqui tem uma fonte grande de questões que poderiam ser feitas. Primeiro, em geral, o que eu vou fazer? Eu vou entregar só o mandado. Entrega só o mandado. Só vai a petição junto do mandado se houver recolhimento, se houver pagamento, tá? Esse é o ponto, tá? Então, num processo civil normal. Se eu estiver falando de um processo criminal, o mandado então o mandado vai com cópia da denúncia sem ter que pagar nada, tá? E se for apuração de ato infracional, que eu estou falando da criança e adolescente, na verdade de adolescente, vai a cópia da representação, sem também ter que pagar nada, tá? Esse é o ponto. Por quê? Porque nesses dois casos aqui, quem está processando a pessoa é o Estado, então isso é um custo do próprio Estado. Já no cível é um particular que está processando, ou o Estado, ou um outro particular, então aí precisa do recolhimento, tá bom? Aí, parágrafo 4º, nas hipóteses de cumprimento remoto à distância de ordens judiciais, de comunicações em geral, como citação, intimação ou notificação, para unidades prisionais ou de internação, poderá o juiz do feito, a seu critério, dispensar a expedição de mandado para que a ordem judicial seja cumprida diretamente pelo ofício judicial. Ofício judicial aqui entenda pela vara, certificando-se os atos por serventuário com fé pública. Então, olha só, para citação, intimação ou notificação nas cadeias ou Fundação Casa, em São Paulo, né? Então, Fundação Casa, o juiz pode mandar que o próprio cartório, a própria vara, faça a comunicação sem precisar do mandado cumprido pelo oficial de justiça. Então essa é a ideia, é um negócio muito louco, porque você meio que coloca nas mãos do ofício judicial ali, da própria vara, o cumprimento, né, da comunicação, porque o importante é a informação. Veja, esse é o ponto. Através de quem vai chegar a informação? A informação pode chegar através do oficial de justiça, por meio do mandado, ou a informação pode chegar diretamente, a informação sobre citação, intimação, notificação, pode chegar diretamente pelo ofício judicial. Então, o grande ponto aqui, que eu quero que você entenda, é que o oficial de justiça é um mensageiro, é ele que vai mandar a informação. Agora, existem hipóteses em que o próprio ofício judicial já pode mandar essa informação sem precisar do oficial de justiça, tá? Isso vai ser feito depois uma certidão por um serventuário, por um servidor com fé pública, tá? E aí é lógico, né? Ah, professor, e se eu não conseguir, né? Imagina que está sem internet, eu não consigo fazer a intimação online. Como que eu vou fazer? Meu jovem, na impossibilidade de uso do meio eletrônico, a citação, intimação, notificação e os atos cartorários urgentes serão praticados segundo os meios ordinários, segundo os meios tradicionais. Ou seja, pessoalmente. Tá? Então, é claro, né, as pessoas viveram até hoje sem internet. Ah, mas eu não consigo viver mais sem internet. Tudo bem, não tem problema. Mas se não puder, se for uma coisa que precisa ser feita, né? Então, citação, intimação, notificação e atos cartorários urgentes, o que você faz? Vai até lá, meu jovem. Vai pegar, vai botar lá a sua pastinha com os mandados e vai cumprir, sem nenhum problema, tá? Como faziam os astecas, tá bom? Então, amigos, a gente termina aqui essa parte, tá? Possivelmente eu vou dar mais uma aula ainda. Esta aula vai ser dada possivelmente no sábado, tá? No sábado, aqui no canal, possivelmente a aula vai ser dada no sábado, com o restante, um pouquinho que está faltando das normas da corregedoria. Durante a semana ainda eu vou colocar outros vídeos, fique por aqui no canal, acompanhe os vídeos que a gente vai colocar aqui, porque eu, de novo, né, estou insistindo com isso, eu estou mostrando que é possível que você consiga apresentar conteúdos de graça, conteúdos valiosos, que as pessoas conseguirão responder questões na prova. Professor, agora eu queria ser seu aluno.
compensa sendo verdadeiro para você, falando toda a verdade. Só entre se você quiser olhar as questões que já foram corrigidas. Vou deixar o link aqui embaixo, mas agora eu acho que você deve assistir a todas as aulas que estão colocadas aqui para o concurso de oficial de justiça, porque isso vai te ajudar muito na hora da sua prova. Depois que passar o concurso, depois do domingo, nós vamos conversar, vamos fazer um plano para o concurso de escrevente, vamos conversar com mais calma, mas eu queria usar isso aqui também como meu cartão de visitas, mostrando para você o que eu conseguiria te ajudar em tantos outros pontos para os seus estudos, para que você consiga entender quando eu falo, para que você tenha um professor que fale e você entenda. Esse é o ponto, tá bom? Eu faço isso aqui com muito carinho, com muito amor mesmo pelo que eu faço, e se você quiser entrar, claro, para ser meu aluno, pode entrar lá, o link está aqui embaixo. As anotações de tudo isso aqui ficam lá também, se você acha prudente ter essas anotações, isso fica lá, eu sempre indico, olha, a aula do YouTube sobre tal coisa, fica sempre tudo lá anotado. Então se você quiser entrar, para mim, claro, vai ser um grande prazer de ter você lá dentro, mas assim, para agora, não acho, até por conta do pouco tempo que a gente tem, mas assim, pouco tempo no sentido de estamos próximos do concurso, mas isso não significa que nesse pouco tempo a gente ainda não consiga salvar muitas questões, mas para comprar alguma coisa agora, não sei, eu vendo, vivo disso também, isso me ajuda financeiramente, mas não sei se é o momento agora, sendo também verdadeiro com você, sendo completamente transparente aqui. Então fique por aqui, assista a esses vídeos. A única coisa que eu vou pedir para você, se você puder comentar alguma coisa, isso me ajuda bastante como produtor de conteúdo no YouTube, e se você puder até compartilhar esse vídeo ou tantos outros vídeos com pessoas do seu ciclo de amizades que estudam também para concurso, isso me ajudaria bastante também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. De novo, né? Cadê o brabo? Cadê os brabos que estão dando essas aulas aqui para vocês? Não estão, tem lá 1 milhão de inscritos e não estão ajudando os 999 mil que não compraram o curso dele, tá bom? Então só se liga nisso, porque de novo, né, eu vejo que vocês veem muitas pessoas que talvez vocês não devessem ver e ficam se iludindo com certas coisas, tá bom? Não vou mais me estender sobre isso, mas já falei algumas vezes sobre isso também. Então, fico muito agradecido, eu adoro estar aqui. Eles não gostam não, eu gosto, tá bom? Eu adoro estar aqui. Tchau.